A gente que começa assim, já começando, pá. Sim, podem ficar à vontade. Então, 1, 2, 3, já! 1, 2, 3, já. Aqui, ó. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? Fábio e eu, a gente já participou de outros GBs em outros momentos, mas mais do que qualquer outra coisa da gente estar aqui, independente da gente estar aqui ou não, eu tenho certeza que falo em nome do Fábio também, só de ter um grupo de discussão sobre inclusão nos eventos estaduais, né? E essa tem sido uma proposta da SBEM Paraná já de algum tempo, já nos deixa assim com a sensação de dever cumprido, né, filho? Sim, com certeza. Bom dia também, novamente, pessoal, a todas e a todos. Eu demoro para acordar um pouco de manhã, a Cléia já tá, mas já estou acordado. Está pegando no tranco, né? É uma satisfação, com certeza. Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar também, sobre os impactos disso, né? Das possibilidades que isso oferta, né? Na nossa atuação docente no estado do Paraná. Perfeito. Então, vamos começar. A gente fez um levantamento, de certa forma, das principais ações que a SBEM Paraná fez para a gente ter um ponto de partida e, quem sabe, sair daqui desse grupo propostas, né, para que a gente possa levar para a associação, porque acredito que esse é o objetivo principal de um GD, de um grupo de discussão em um evento. O Clélia e Richael, que também acho que está na organização, né? Como vai ser gravado, eu acho que depois vai ser disponibilizado para a gente, se precisar fazer algum relatório, alguma coisa assim, né? Sim, será disponibilizado. Beleza. Perfeito. Então tá, obrigada. Então, bora lá. Bom, eu sou, né, um dos meus netos já perguntou para mim se quando eu era criança tinha dinossauro. Então, isso diz muito a respeito de quem eu sou. Eu acho que não haveria melhor audiodescrição para mim do que essa. Aí eu tive que explicar que não tinha, tal, mas estava quase ali. E durante muito tempo eu venho participando dessa luta, né, da educação matemática, não, da educação de pessoas com deficiência, das crianças apoiadas pela educação especial. Mas a gente trouxe um marco aqui que a gente considera que foi um marco importante, porque revolucionou tudo, e foi a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E essa política se destina a crianças, a estudantes, a pessoas, né, mas como educação, a estudantes, que tenham impedimentos de longo prazo, os quais esses impedimentos, em interação com as barreiras do entorno, prejudicam o acesso a tudo que a escola oferece em qualquer momento da escolarização. E esse detalhe é importante porque, a partir da política de 2008, a gente retira o foco da pessoa. A questão da deficiência não está mais instaurada na pessoa, mas sim as condições do entorno que podem agravar, né, essa deficiência, esses impedimentos, as barreiras. Eu dou como exemplo muito simples para mim, que minhas filhas são surdas, que as pessoas dizem, não, os problemas do surdo é dificuldade na comunicação, problemas de comunicação. Eles não têm problema de comunicação, se eles estiverem num ambiente que as pessoas sabem Libras. Então, o problema não está nele, está nas condições do entorno. Então, minhas filhas, com o marido, comigo, ninguém tem problema de comunicação ali, sim. Então, o problema não estão nelas. Eu acho que também vale destacar, né, Clélia, o fato de que a política nacional, ela já traz reflexos de uma concepção diferente de deficiência, né, isso fica bem nítido, né, que é uma concepção mais pautada na concepção social, né, do que numa concepção mais estritamente médica, né, a preocupação não é somente, mas não deixando de lado, com certeza, a questão médica, né,
a definição pautada num laudo, enfim, mas também pensando nessa questão das barreiras, né? E esse porquê, né, Clélia, eu acho que também é uma outra questão que é bem demarcada na política, né, porque quando ela transversaliza, ela diz que a educação especial no Brasil, ela tem que se dar de maneira transversal, ela, de certa forma, ela está forçando, né, um movimento de que a gente não trate mais a educação especial como um puxadinho da escola, um, um espaço, um espaço que é de algumas pessoas e alguns estudantes que são preocupação apenas de algumas pessoas, mas é uma preocupação coletiva, é uma preocupação, se ela é transversal, ela é uma preocupação de todos nós, de todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a escola. Perfeito. Bom, e aí, né, o que acontece? Quem estava na fala de ontem minha lá, eu disse assim, veio o dilúvio, né? Está todo mundo aí agora, todo mundo precisando entrar na arca, de certa forma, todo mundo entrou na arca, e agora, né? O que faz lá com os diversos Noés que a gente tem em cada arquinha, né? Espalhada aí por tudo. Então, a gente deixa, tem muita... O que está escrito aí, né? A falta de debates formativos, mesmo dentro dos cursos de formação inicial, e os professores que se depararam com essa questão como um todo, chega lá e fala, e agora, né? O que é que eu vou fazer? E tem uma incompreensão também muito grande, mas a gente entende, a gente sabe que tudo é uma caminhada, né? Porque a gente escuta coisas do tipo assim, o que eu faço agora? Eu nunca recebi um aluno desse tipo. Né? Como assim desse tipo? É um aluno, né? É um aluno diferente, com certeza, ninguém vai negar isso, ninguém vai negar, ninguém vai dizer, finge que ele não é surdo, finge que ele não é cego. Não, pelo contrário, né? Nós temos que aprender, como falamos ontem, conviver com essa diferença e torná-la algo positivo para todos, né? Não só para aquela criança. Esse dado a gente colocou aqui, né, só para, já que a gente começa com a política, né, enquanto um marco na educação brasileira, a Política Nacional de Educação Especial, aí a gente trouxe esse dado do quanto isso impacta, a princípio, o primeiro impacto e principal, ele é quantitativo, né, você tem aí de 98 para 2017, no universo aí de 20 anos, o triplo de número de matrículas, se a gente somar tanto as classes e escolas comuns, quanto as classes e escolas especiais, né? Porque a gente ainda sabe que temos escolas especiais e até classes especiais ainda temos, né, Clélia? Ainda temos, sim. E estamos tendo problemas, né? Porque agora, com o fato da educação bilíngue de surdos ter sido incluída como modalidade escolar, né? Como modalidade educacional na LDB, então alguns municípios estão fazendo o seguinte, estão criando classes especiais novamente, porque aí acabam atendendo crianças de todas as idades, mas todos os surdos agora estão de novo na mesma sala. Quer dizer, a falta de compreensão muitas vezes atrapalha os avanços, as conquistas, né, e faz com que a gente retroaja, né, retrogrida por causa da falta de compreensão do que é a educação bilíngue, do que ela representa. Mas o fato desse número, desse dado, é importante que o Fábio tenha trazido, porque, para mim, e acho que para ele também, representou uma mudança de paradigma na nossa pesquisa, na nossa orientação. No início, nós defendíamos muito a educação bilíngue, a educação do surdo na escola especializada, a gente achava que era melhor eles estarem lá, que com a inclusão a coisa não ia avançar, mas aí, de repente, o que é que a gente enxerga? A inclusão está aí, ela trouxe grandes possibilidades para crianças, estudantes que não têm acesso a um ensino especializado, perto, próximo dele, mas mais do que isso, o que é que nós temos que fazer agora? Né? A gente tem que lutar por uma inclusão de boa qualidade. Então, está aí, está posta,
E a gente, à medida que nós fomos emergindo nessa questão desse paradigma inclusivo, a gente foi cada vez mais se tornando defensor e percebendo que este é exatamente o caminho. Eu fico até arrepiada de falar isso, porque o Fábio estava comigo nessa. A gente fez isso junto, né? A gente sai de um olhar e invertemos mesmo o paradigma das nossas pesquisas, todas as coisas, porque a gente percebeu que esse era o caminho, realmente. Opa, passei aqui 2. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Então. Isso, e não foi de imediato, né? Porque do mesmo jeito que a gente, nós que estávamos já dentro, atuando nessa área, levamos um tempo para assimilar a proposta, para nos adaptarmos ao dilúvio, a gente mesmo hesitou em entrar na arca e assumir essas coisas como um todo, né? A SBEM também, porque uma sociedade só vai poder assumir essas coisas se existir um debate, uma pressão até, né, pressão no bom sentido, de seus associados, de seus membros. Se não existe isso, né, a coisa não acontece. Mas, a partir de 2014, a gente identifica, né, nas ações mais, digamos assim, ações mais sistematizadas da nossa sociedade. E começa a assumir o compromisso, num primeiro momento, de trazer sempre o tema para os EPRENs. Depois inclui nos Felimates, e depois agora ela tem uma proposta que qualquer evento de qualquer coisa, de qualquer área, a nível estadual, tenha pelo menos uma atividade voltada para educação matemática inclusiva. É importante, né, também lembrar que a SBEM Paraná, ela segue o movimento da SBEM Nacional, com a criação do GT13, que foi em 2013, né, Clélia? 2013, Aí, a partir daí, ela assume, ela se torna também... passa a considerar Porém, a gente percebe que no Paraná, e muito puxado pela vontade e pelo posicionamento do professor Rodolfo Vertuan, na época, né, o presidente da SBEM do Paraná, me parece que a educação matemática inclusiva ela é mais marcada do que em alguns outros estados, né? É uma questão política mesmo, né? Não, nós temos que ter esse tema em todos os eventos, né? Inclusive de modelagem nós tivemos, como eu coloquei aqui no slide, né? Então, com a criação do GT13, e a gente percebe, né, Clélia, a gente participava de outros GTs, né, em eventos, e com a criação do GT13, esse GT ele vai crescendo exponencialmente, né? A cada CIPEM, principalmente, e Enem, né, que são os eventos onde a gente se reúne oficialmente, a gente vai percebendo um aumento muito considerável, né, no número de trabalhos, no número de participantes, no número de trabalho no outro sentido também, né, de bancas para a gente presenciar e participar e ler. E um detalhe importante, né, antes de 2008, depois começa de uma maneira bem ainda incipiente, mas a gente não tinha, digamos assim, fóruns locais para apresentar os trabalhos, né? Como eu disse que eu sou lá do tempo dos dinossauros, eu já venho fazendo trabalho há um tempão, mas eu tinha que apresentar, por exemplo, no Congresso Brasileiro de Educação Especial, a gente tinha outros fóruns, né? Não pede algumas vezes, mas não dentro. A gente que trabalhava com matemática, a gente não tinha muito espaço dentro dos eventos da educação matemática como um todo, porque parecia aquilo que o Fábio vai dizer daqui a pouco, eu tenho certeza, porque ele fala sempre e é muito importante, parecia que as crianças da educação especial eram alunos, né? Eu acho que até ele já falou, são alguns alunos de alguns poucos professores, então não caberia isso num evento destinado a todos os professores. Até quando a Clélia começou, acho que deve ser mais marcante, mas quando eu comecei a fazer leituras, a gente só tinha textos, isso também se refletia de onde vinham os textos, né, Clélia? A gente só tinha textos ou da psicologia, ou da área de linguística, no caso da surdez, ou da área de educação, textos mais teóricos,
não se encontrava lá em 2000, nos idos de 2004, né? São quase 20 anos já em Clélia. 20 anos Não, eu, não né? tinha nada. A Clélia de estudos já vão para mais de 30 na Clélia, sobre surdez. Não tinha nada, Mas não tinha nada, não. não. Só psicologia mesmo. Você procurava nas questões de psicologia, em congressos de educação especial, tudo assim, nada é voltado para matemática. E olha, gente, e quem está começando a trazer as teorias da educação matemática, as teorias da didática da matemática para pesquisa nessa área somos nós também. Porque mesmo trazendo pesquisas em matemática, a gente ainda encontra muita coisa baseada em Vygotsky, muita coisa baseada em Piaget, fenomenologia, entrevistas com análise de discurso, mas pesquisas mesmo que utilizem teoria antropológica do didático, teoria de Duval, teoria dos campos conceituais, né, que a gente traga teorias da didática da matemática para sustentar pesquisas na educação matemática inclusiva, é muito novo, está começando mesmo com a gente. Ontem mesmo eu estava numa banca lá da UBRA que relacionava a teorias da didática da matemática com o ensino para cegos. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, né, e é muito interessante, porque através dos títulos das atividades que acontecem nos EPRENs, a gente percebe também que há uma caminhada, né, quando a gente vai saindo de educação inclusiva para o que hoje a gente está mais acostumado a chamar de educação para e na diversidade. Então, a primeira atividade que aconteceu dentro de um EPREN, não sei. Esse slide é seu porque eu não tenho boa memória. Você... Ah, não, esse eu sei, esse fui eu mesmo. Não sem razão, aconteceu no EPREM, que foi realizado em Campo Mourão, né, que o Fábio estava na organização, e foi a primeira mesa redonda que a gente teve falando de ensino de matemática na educação inclusiva. Veja que a gente ainda não falava direto de educação matemática inclusiva. Então, nessa mesa estávamos eu, professora Luli Reale e Marimília Zanqueta. E a gente teve ali, eu tive um grande embate, né, com a professora, com a Luli Reale, que foi uma das pessoas responsáveis por mudar a minha visão, dizendo que eu não aceitava, que a gente não aceitava que os surdos fossem para a educação inclusiva. Inclusive, tinha um documento nesse sentido, feito por um grupo de trabalho, mostrando que os surdos queriam mais do que tudo, gostariam de estar juntos, mas mais do que tudo eles queriam ter acesso ao saber e que achavam que desta forma não iria acontecer. No EPREM de 2015, que aconteceu em Ponta Grossa, a palestra de encerramento fui eu que fiz, e o tema era, olha como a gente já muda o nome, Desafios e Perspectivas, faltou o S ali, da Educação Matemática Inclusiva para a Docência. Então, de ensino de matemática na educação inclusiva, a gente já houve uma evolução em um ano só, e falamos em educação matemática inclusiva para a docência. No próximo, a temática do 14º de 2017 já foi diversidade e educação matemática. Olha lá, de novo, a beleza. E aí começa a mostrar o quê? A gente tem o MR1, Cultura e Diversidade no Ensino de Matemática. Esse GD8 está errado aí, porque nós estamos lá ainda... acho que 2017 foi da Unioeste Cascavel, tá certo, né? Tá. Foi uma mesa redonda, desculpe, foi uma mesa redonda da Unioeste Cascavel, em que estávamos, eu estava o pessoal da educação do campo, quer dizer, aí já começa a abrir um pouco, Marx Lubeck, Lilian Sachs, aquele pessoal, e a gente estava discutindo, então, essa diversidade e educação matemática. Então, a gente já avança
de uma concepção de educação inclusiva destinada apenas para o público-alvo, apoiado pela educação especial, e passamos a falar, então, agora de diversidade no ensino. E aí surge o primeiro grupo de discussão dentro dos EPREMs de educação matemática inclusiva, que foi coordenado por mim, não sei se Fábio, e o professor Carlos Viana, da Federal do Paraná. Você estava junto, né, Fábio? Ah, eu não lembro. Tá bom. Mas fomos o professor Carlos Viana e eu acho que você participou, mas acho que não foi coordenador. Chegamos no 15º EPREM, e que a gente estava falando de educação matemática agora, e o quê? Compromisso social. Tá? Aí, olha só, tá? A gente também tem um grupo de discussões, e também vamos falar agora, já como sim, assumido a questão da diversidade, qual seria a formação do professor que ensina matemática para atuar nesse contexto. Então, nessa mesa, você estava comigo. Estávamos você, eu e Cláudia Segadas, não ela. Eu sou o HD do Fábio, tá? HD externo. O HD externo. E eu tenho muito orgulho disso, porque você tem uma memória fantástica. E porque é a Clélia, né? Então, HD... Bom, gente, HD externo. Aí, veja só. Isso aqui eu já falei para isso, né? Em 1988, para ver a dinossáurica, a jurássica aqui, eu fiz o meu primeiro projeto relacionando matemática e surdez. Mas eu não conhecia, não tinha onde divulgar, e a gente já até comentou isso, né? Quer dizer, e só de você olhar os títulos das mesas, as palestras, já vai mostrando essa evolução temática que aconteceu na nossa área e que a nossa SBEM Paraná acompanhou. Acho que aqui é mais um... eu já falei até. É uma esmiuçada, né? Acho que não precisa, para a gente deixar tempo para conversar com o pessoal. Se alguém quiser, a gente até deixa os slides, disponibiliza aí. Volta só um pouquinho naquele outro. Umas discussões que a gente tinha no GD e já no Campo Mourão, nós começamos a discutir se, quando a gente fala na educação para e na diversidade, que a gente já teve aquele avanço, se a gente estaria realmente fazendo uma ruptura definitiva com a educação especial. Sabe? E qual seria essa relação de educação na e para a diversidade com educação inclusiva? Como é que as coisas... Porque vão mudando os nomes. E é interessante que quem muda esses nomes é a Espanha, tá? Foi a Espanha primeiro que trouxe a conversa de educação inclusiva, depois a Espanha que passa para avançar, para mostrar que a educação na diversidade. Uma reflexão que eu fiz, que apresentei nessa mesa lá do EPREM de Londrina, eu imagino assim, quando vem essa conversa para inclusão, se começa a achar que a educação inclusiva se destinava apenas às crianças ou aos estudantes apoiados pela educação especial. Não se tinha essa visão do todo. Então, talvez se entendeu que seria melhor deixar mais claro, né, que inclusão não diz respeito só às crianças apoiadas pela educação especial, mas que tem muita gente. Então, buscam-se as discussões uma educação para e na diversidade. Não vingou muito, tá? A gente só escuta essa coisa na e para a diversidade no meio acadêmico. De maneira geral, a gente ainda continua falando em educação inclusiva, mas ampliamos o enfoque. E, num primeiro momento, a gente buscava realmente essa ruptura com a educação especial. O Carlos Sclier escreve um texto muito interessante, que ele começa a discutir o que é esse especial nessa palavra, educação especial. Quem é o especial? É a escola que é especial, então ela é fora, ela tem outra coisa? É o sujeito que é especial, é menos especial? Ou é a educação em si, que tem menos expectativas, que tem... É uma discussão muito interessante e que nós levamos a cabo no GD de Cascavel. Então, quem lê os relatórios vai ver que a gente trouxe essa discussão lá. E é interessante...
tudo isso, gente, porque se vocês lembrarem, quem esteve na minha fala de ontem, vocês estão vendo que a gente se afasta e agora estamos voltando. Mas voltando para enxergar, né, que quando eu tenho uma preocupação séria em levar aquela criança com maiores dificuldades, e aí, nesse caso, a gente vai mesmo para aquelas apoiadas pela educação especial, para que ela tenha acesso ao saber, então, agora, isso a gente está mostrando por pesquisa, saímos do senso comum de dizer, se você tem uma coisa que atende com mais dificuldade, com certeza vai atender o maior. Não, porque você podia limitar o potencial daquele que não tinha aquele impedimento, se você só pensa nele nesse sentido. Então, a gente tem comprovado que a educação especial, na perspectiva inclusiva, vai fornecer realmente o que está faltando para preencher as lacunas para a gente ter um ensino de matemática de boa qualidade. Aqui no... Bom, isso aqui acho que vale a pena destacar também, né, Clélia, que do 15º EPREM, que começa não só no EPREM, né, mas eu acho que nos números temáticos que o GT13 organiza, aliás, também voltando um pouco, né, isso que a Clélia estava falando, fica muito visível se a gente olhar os primeiros números temáticos e os últimos números temáticos que são organizados, angariados pelo GT13, o GT de inclusão da SBEM. Né? Se você pega o primeiro número temático, até respondendo a Francerli Cardoso aqui, né, ela fala sobre referência de educação matemática inclusiva, Francerli, hoje tem muitas, né? Eu sugeriria começar aí pelos números temáticos organizados pelo próprio GT, né? O primeiro é na Revista Paranaense de Educação Matemática, da qual eu estou como editor, e aí, mas o último foi agora tivemos o Boletim GPEM, depois a Educação Matemática em Revista, teve mais algum, Clélia? Teve a conversa com o professor. Com a palavra professor. Com a palavra professor. E o último. E teve tá perspectivas em educação. Perspectivas, teve. E para o ano que vem, a gente já está acertado que o terceiro ENEMI que vai acontecer, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, que acontece em Vitória, o ano que vem, já vai ter um número especial da Educação Matemática Pesquisa, a revista lá da PUC, que é uma revista com bom qualis, né, e interessante. E, neste momento, está aberto, né, a chamada para o número temático da revista Sergipana de Educação Matemática em Educação Matemática Inclusiva. Ainda está aberta a submissão. Quem tiver texto, procure por lá. E a gente percebe claramente, se a gente pegar o primeiro que eu estava na organização lá, da Revista Paranaense, de 2015, se eu não me engano, nós só tínhamos praticamente textos da educação especial, né, de estudantes com essa primeira revista que Fábio organizou, que a gente organizou, ela veio como resultado da primeira reunião do GT13 no CIPEM de Pirinópolis. Então, nós nos sustentamos, a princípio, nos trabalhos apresentados lá, mas depois tivemos várias contribuições. Isso. E aí a formação do professor também, ela começa a entrar na pauta, né? Acho que as primeiras pesquisas, inclusive a minha, da Clélia, não sei, a gente focava mais em indicar os problemas, né? O que ele não sabe, o que está acontecendo e tal. Era como se fosse uma radiografia do espaço. As primeiras pesquisas foram pesquisas diagnósticas, né? E é natural que fossem, porque a gente precisava ter uma ideia, primeiras pesquisas, não só a minha do Fábio, da área mesmo, né? Que todo mundo fazia diagnóstico, até que a gente chegou num momento que a gente falou assim, gente, nós já sabemos problemas, né? Numa das reuniões do GT, chega, não vamos mais produzir por aí, vamos trabalhar agora para mostrar as respostas, né? Outro ponto que a gente já entende como esgotado, a questão do intérprete, são vários pontos que a gente acha que já tem que avançar. E aí começam a aparecer pesquisas sobre, então, como fazer, né? Daí eu acho que entra um pouco também da didática da matemática, mas de outras questões, e aí a formação do professor, ela começa
Eu acho que ela ainda é um pouco tímida ainda, Fábio, penso, né? Ainda temos poucas coisas. Mas eu acho que começa bastante também com a professora Manguique, da PUC, começa a falar sobre formação e educação matemática inclusiva. Isso já foi. Já foi, né? É. E aí é só um resumo, né? Dos EPREMs. Isso. E aqui tá os felimates, né? Isso. Felimate, para quem não sabe, são os fóruns estaduais de licenciatura em matemática. E a gente já está no 15º, né? E desde o 9º, aí o Fábio pode falar melhor, a gente tem um grupo de discussão sobre educação matemática inclusiva. E tem sido difícil, tá? Porque quase toda edição questiona se o grupo tem que continuar. Por quê? Eu sei que você quer falar essa parte aqui, o nosso ensaio, nós fizemos um ensaio hoje uma linha no WhatsApp. Eu começo, você continua. Aí nós resolvemos, não, a gente vai falando junto, pronto, né? Então, a gente tem pouquíssima participação de docentes do ensino superior nos grupos de discussão sobre inclusão, seja no Felimate, seja em qualquer lugar. Quem que aparece? Aparece, normalmente, professores da rede, quando a gente abre esse espaço para eles, e os estudantes que estão no estágio. Os poucos professores que participam, porque, Fábio e eu somos testemunhas oculares da história desses grupos, ou ora eu coordeno, ora ele, ora eu, ora ele, então a gente acha que dá para contar a história disso tudo. Né? Os poucos professores que aparecem, às vezes, são os de estágio. Então, e também nós fizemos um levantamento nos grupos que discutem evasão, eles também não levam em consideração a questão da inclusão. Eu acho também, né, Clélia, que isso reflete não é só um desinteresse, né, mas também eu acho que acaba sendo uma radiografia do que é a exclusão no ensino superior em número de matrículas, né? A gente ainda é muito tímido em número de estudantes apoiados por políticas de educação especial no ensino superior. É claro que isso está mudando, principalmente por políticas de ações afirmativas, a Federal do Paraná já tem, a Unespar já tem mas ainda de maneira muito tímida, ao alcance. A UEM, eu acho que as estaduais já criaram esse vestibular específico para as pessoas com deficiência, não sei se a UniOeste tem, a UEM já tem. Na Unespar não é um vestibular, mas a gente tem a garantia, né? Como se fosse o que a gente chamava de política de cotas, que a gente chama na Unespar agora de política de ações afirmativas. Nós já temos há uns 5 anos, mais ou menos. Esses dias eu recebi até um documento para um trabalho de TCC que minha aluna estava fazendo, e aliás, na Unespar, essa questão dos grupos de educação especial, ele está alocado a primeira universidade brasileira que cria uma pró-reitoria de direitos humanos. A PROPED. Não tem outra, me parece que acho que a USP agora estava fazendo essa discussão de criar uma pró-reitoria de direitos humanos. Então, dentro da PROPED, da Pró-Reitoria de Direitos Humanos, eu acho importante falar porque é um marco, né? Quem sabe outras universidades. Está a questão estudantil, né, dos assuntos estudantis, e está também o trabalho dos núcleos de educação especial, de relações de gênero e de relações étnico-raciais. E, já que estamos falando do pioneirismo do Paraná, o primeiro vestibular com condições de acessibilidade do Brasil foi da UEM, há muitos anos atrás, com ledores para cegos, com intérprete, os surdos podiam levar dicionário, foi tudo muito, muito bonito, muito emocionante. Eu tive a oportunidade de conversar com o João César Guirado, né, nosso amigo, que foi coordenador do vestibular da UEM por muitos anos, e ele mostrava com orgulho imenso as provas, né, adaptadas, enfim, de matemática, de biologia,
com os ledores, filmando o ledor para ver se ele não fazia anotação no campo errado, né, para ter recurso, com os intérpretes, era uma coisa muito bacana mesmo, muito inovadora, né, para a época, principalmente. Aqui eu coloquei, eu tenho um carinho muito grande desse dia, né, do EPIMEM, Encontro Paranaense de Modelagem e Educação Matemática, que foi também, né, organizado, o Rodolfo era presidente da SBEM Paraná e sendo um pesquisador da área de modelagem, né, ele abriu espaço para um painel de encerramento, né, do evento, que foi na Unioeste de Cascavel, desculpa aí que eu botei Unioeste com U minúsculo, e aí, naquele momento, seria uma fala minha e do professor José Carlos Cifuentes, mas, infelizmente, o professor, naquele momento, não estava em condições de saúde, daí eu acabei fazendo como se fosse uma palestra de encerramento, né, que eu chamei na época de Nexos e Transversalidade entre a Modelagem Matemática e a Educação Matemática Inclusiva. A partir de, até então, quando eu fui fazer pesquisas, né, até para fazer a fala, eu já tinha os anais disponibilizados do EPIMEM, e aí eu busquei em que trabalhos, porque a modelagem matemática, assim, é como dizia a Clélia, né, educação matemática, inclusive, é quase uma redundância, é uma redundância, né, você falar em educação matemática, ela já nasce para ser... Pleonasmo. É o pleonasmo, exatamente. E aí eu fui olhar nos anais daquele EPIMEM, e nós tínhamos, né, algumas coisas, mas muito pouco, né, mas já tínhamos algumas relações entre modelagem matemática, educação especial e uma perspectiva inclusiva. Depois disso apareceram, né, alguns outros trabalhos de mestrado, de doutorado, mas ainda muito pouco. Aqui, nós começamos a falar da formação, então, aí eu coloquei aqui, né, eu e a Clélia, um último slide já, né, praticamente, para falar de uma investigação, que eu também tenho muito orgulho, que a Clélia também participou, junto com a professora Márcia Cirino, onde nós avaliamos todos os projetos de formação docente paranaense de matemática, os cursos de matemática De escolas públicas, escolas públicas, das federais e das estaduais. E o Paraná tem 11 universidades públicas, e desses 11 são 20 cursos, né? Só a Unespar tem 5 cursos, a UTFPR acho que mais 3, e por aí vai, né? Então, alguns elementos que a gente, não vou me aprofundar nesses elementos, que a gente discute nessa análise documental, a importância de que, se a gente quiser, né, acima de tudo, seguir os princípios da Política Nacional de Educação Especial, que não é só para a educação básica, é para o ensino superior também, né? A gente não vê nesses documentos a transversalidade da formação e inclusão. E, por outro lado, a gente levanta a bandeira de que a gente tem que, sim, transversalizar esse tema, para que ele seja discutido não somente em algumas disciplinas, ainda que elas são necessárias, né? A gente está muito longe de dizer, não precisamos de uma disciplina específica, a gente está muito longe, eu acho, mas a gente tem condições, sim, de já começar a transversalizar aos poucos esse debate da educação inclusiva, em algumas disciplinas, principalmente, que são mais viáveis para esse debate. Por exemplo, as disciplinas de estágio, as disciplinas de laboratório, tem vários desses PPCs tinham disciplinas de laboratório, e se quer mencionar a questão da inclusão, né, e eu falo de laboratório, porque eu brinco, né, o Wellington Herman, nós temos um laboratório lá na Unespar de Campo Mourão, e eu falo, Wellington, você é muito inclusivo, né, tudo que ele faz, né, ele trabalha com impressão 3D e tal, e sempre eu olho aquilo lá, ele não se preocupou, mas indiretamente ele se preocupou com todas as pessoas, né, na produção de materiais nesses laboratórios, enfim. Eles são muito potenciais, né, essas disciplinas de laboratório. Potencialidades inclusivas, né? Potencialidade Exato. inclusiva. E as disciplinas de tecnologias, né? Por que a gente não pode discutir as questões da acessibilidade E a didática, como fez Franciele. Né? Então, a Franciele, me orientando no doutorado, ela deu aula de didática da matemática, disciplina de didática da matemática, não tinha nada previsto para falar de inclusão.
O que ela fez? Ela ia trabalhar a teoria dos campos conceituais, ela trazia o esboço inicial do que é a teoria, porque são só noções, e já dava um artigo que relacionava a teoria dos campos conceituais com surdez. Foi trabalhar a teoria da representação semiótica, lá do registro de representação de Duval, trabalhou o que ela faz, conversão, parará, normal, deu aula, e aí os alunos faziam um trabalho em grupo sobre essa teoria utilizada com alunos com deficiência visual. E assim foi, todas as coisas ela pesquisou e a gente levantou isso. E ela deu assim, no começo do ano, ela falou assim, vocês vão elaborar agora uma sequência didática para trabalhar com função afim. Os alunos fizeram esse material no primeiro semestre. Aí, no segundo semestre, o primeiro dia de aula, ela falou, a avaliação de vocês agora vai ser elaborar uma sequência didática para ensino de função afim numa turma que tem, dentre os seus estudantes, um estudante cego e um surdo. Aí virou um auê na sala de aula, né? Agora, e aí eles passaram a estudar desse jeito, eles já tinham uma que eles tinham pensado para a sala de aula. E os resultados finais foram fantásticos. Quer dizer, você não precisou de uma disciplina, ela não deixou de cumprir uma vírgula do programa proposto pela disciplina, e os alunos saíram dali, né, daquele jeito, muito diferentes. E ontem também, né, Fábio, o exemplo que Gisela trouxe. Então, existem muitas formas de se formar e de se preparar para a inclusão sem a necessidade de se criar 360 disciplinas sobre inclusão. Bom, os alunos vão trabalhar no atendimento, os alunos vão fazer isso, vão fazer estágio, vão discutir em didática, vão discutir na tecnologia, no laboratório. Você tem um modelo lá e o professor vira e fala assim, puxa vida, e agora, se eu quero trabalhar com isso aqui, e na minha sala tem um cego, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Quer dizer, então, se essas reflexões foram proporcionadas, que é o que o Fábio chama de abordagem transversal, quer dizer, vamos falar em tudo, vamos falar em tudo. Claro que se ter algumas disciplinas específicas, eu não estou negando a importância disso, mas teríamos que falar em tudo, quer dizer, a inclusão, que foi que o Fábio começou ontem, a fala dele, que me deixou muito orgulhosa, eu estou sempre orgulhosa das falas dele, quando ele disse assim, a inclusão é de todos nós. Então, é um tema, é um assunto para ser conversado por todos nós, por todos os professores dentro da sala de aula. Você está falando da experiência da Fran, né? E aí, quando eu dou aula de estágio, né? Há muito tempo, já há quase 15 anos eu dou aula de estágio. Então, a gente podia até brincar, né? Falar assim, olha, agora vocês vão imaginar uma aula real de verdade. Porque quando a gente imagina uma aula, muitas vezes, quanto tempo nós passamos idealizando as nossas aulas? Que todo mundo se comunicava da mesma forma, que todo mundo caminhava da mesma forma, que todo mundo manipulava. Enxergava da mesma forma, enxergava as mesmas cores. E a gente passou a ser tensionado porque esses estudantes, e se a gente não quer falar, nós formadores não quisermos falar, não adianta, não tem para onde correr, porque os nossos estudantes estão indo para a sala de aula, que é de verdade. Chegou. Exatamente, eles estão indo para o PIBID, eles estão indo para a residência pedagógica, que eu acho que é importante destacar a residência pedagógica, o papel de trazer o debate, de tensionar os cursos de formação, e eles estão trazendo esses debates nos TCCs, eles estão trazendo esses debates de várias maneiras. Então, eles estão nos tensionando para que a gente fale da sala de aula de verdade, daquela sala de aula que está lá, né? Não de uma sala de aula que a gente passou a vida idealizando. E uma sala de aula, gente, que as diferenças não precisam nem ser tão aparentes, tão gritantes. Tem uma sala de aula hoje em dia que existe uma diferença gritante entre a linguagem que o aluno conhece, e a língua culta que o professor fala, de questões sociais, que o professor às vezes fala de coisas que o aluno nunca viu na vida. Então, são diferenças que precisam ser levadas em conta. Sabe? Essas diferenças que são de todos nós. Aí, um outro aspecto, né, é a importância de que, porque quando a gente fala desse todo, a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque eu acho que ainda é importante
demarcar esses currículos formativos com disciplinas específicas, porque a gente ainda está muito distante de fato, ter uma formação que pense no todos, de uma escola que pense no todos. Então, nesse sentido, há necessidade de que, para não acontecer o que eu mesmo passei na minha vida, né, de termos práticas curriculares curricularizadas, ou seja, esse curricularizadas, ele não está aí à toa, porque a gente percebe que os futuros professores, né, os estudantes em formação nas licenciaturas, eles têm experiências com estudantes com deficiência, mas não são práticas curricularizadas, não são para todos. Acontece porque um estudante se deparou numa sala de aula com alguma experiência, ou um estudante quis fazer um TCC, ou um estudante fez uma iniciação científica, ou porque ele participou do BID, enfim, não é curricularizada, não é uma formação para todos. E aí, o que acontece? Como eu disse, aconteceu comigo, né? A primeira vez que eu fui ter contato com uma pessoa, que eu fui pensar na possibilidade de ser professor, de fato, de matemática para todos, foi com uma ligação, num dia, assim, às 8h30 da manhã, que eu nunca esqueço, me convidando para ser professor da Ampacim, de uma escola que hoje é uma escola bilíngue, na época era uma escola especial. E aí era a primeira vez que eu me deparava com um estudante surdo, a gente ouvia falar e tal, e enfim, eu acho que isso não é benéfico, né, porque a gente vai criando uns preconceitos quando a gente não conhece as pessoas, quando a gente não se aproxima da pessoa, quando a gente não dialoga com a pessoa, o preconceito grita, né, a discriminação grita, porque a gente nem se aproximou. Então, eu acho que ter o contato, ele é muito potencial. Ele é muito potencial no sentido de que a gente vê que existem muitas potencialidades desses estudantes e para a gente parar de criar preconceitos pautados em coisas que não existem. E eu quero chamar a atenção para um ponto que eu acho extremamente importante e que, se vocês tiverem oportunidade de colaborar com isso, que é o fato do professor de Libras. Se o professor de Libras for surdo, já se começa uma vivência em que você tem o que Fábio e eu chamamos de inclusão ao contrário. Você está mostrando um professor que vai ser a autoridade da sala, que é aquele professor surdo. Só isso já mostra a potencialidade da pessoa, já possibilita mostrar que o cara pode chegar, sim, a ser professor. Mas, infelizmente, apesar da recomendação de que deveria se dar prioridade para surdos, em geral, agora, com curso, os intérpretes, professores de Libras, quando uma universidade tem a chance de escolher entre o surdo e o ouvinte nas mesmas condições, eles escolhem o ouvinte. Então, essa coisa, além, não é só a questão de ter reserva de mercado, não é isso, mas é já uma coisa de você estar trabalhando a inclusão como um todo. É um privilégio, né? Imagina você estar num colegiado de ter uma professora ou um professor surdo, né? É um privilégio, porque para o curso e para os colegas, porque isso aí você tem um laboratório céu aberto, né? Para você começar a pensar essas questões, né? Já em outros momentos, né? Nas reuniões, né? Nos bate-papos de corredor, enfim, isso é um privilégio muito grande. Aí, um terceiro aspecto que a gente discute, né, de maneira propositiva, é o fato de que, bom, se a nossa discussão de educação inclusiva ainda não é transversal, porque a gente não sabe fazer, a gente não sabe, eu também não sei como fazer de um monte de situações que poderiam acontecer na minha sala de aula, né, se eu tiver um estudante cego na minha sala, eu tenho que aprender um monte de coisas, né, e se nós ainda não temos também essas experiências curricularizadas, mas quando tivermos essas possibilidades de ser professor de estudante com algum tipo de deficiência, de ser professores com algum tipo de estudantes com algum tipo de transtorno, a gente precisa de uma ferramenta que ela é barata e é acessível, ela é gratuita e acessível, basta ter disponibilidade, que é o diálogo. E esse diálogo não é nesse sentido só poético, não. A gente pode dialogar quando a gente dá voz aos estudantes nas nossas pesquisas, a gente pode dialogar com os profissionais que atuam nos serviços de educação especial, como os intérpretes, como a Clélia já mencionou. A gente pode dialogar com os pais,
A gente pode dialogar, acima de tudo, com o próprio estudante apoiado por políticas de educação especial, porque ele sempre vai ter muito a nos dizer sobre o seu percurso que ele já passou, né, formativo. Principalmente os estudantes mais velhos, né? Se você pegar, claro, se você pegar uma criança de 7, 8 anos, ela às vezes, né, até a questão dela poder dizer para você ali a timidez de uma criança, enfim. Mas se você pega um adolescente para frente, aí, principalmente estudantes adultos do ensino superior, eles dão um caminho imenso de possibilidades do que a gente pode e do que a gente não deve fazer, né? E isso fica muito nítido para mim nas pesquisas que a gente faz entrevistando, né? Estudantes cegos, estudantes surdos, estudantes autistas que a gente já fez entrevista. Fica muito nítido, muito nítido. Eles têm muita coisa para nos dizer e eles estão ali do nosso lado, na nossa frente, né? E posso Pode, falar? pode. E veja bem, nós falamos lá, precisamos respeitar as diferenças. Ontem eu falei, vamos começar daquela pessoa que tem mais dificuldade, pensar nela e seguindo, e seguindo. Bom, mas como é que eu chego nessa pessoa? Pelo diálogo, pela conversa, né? Paulo Freire já dizia que ouvir o aluno é essencial. Então, como eu vou saber? Eu vou conversar, eu vou saber, peguei um aluno novo aqui, eu vou saber qual é o ponto de partida que ele está. Vou conversar com ele, vou conversar com o seu professor do ano anterior, eu vou conversar com a família. Então, a grande sacada disso tudo, gente, é disponibilidade. Disponibilidade. E mais ainda, se você tem um aluno no ensino superior com algum apoiado pela educação especial, a primeira coisa de tudo que esse seu sujeito merece é o respeito, porque a caminhada para ele chegar até ali não foi fácil. Não foi fácil, sabe? Ele é um herói já de ter chegado. Então, isso tem que ser respeitado. E tem mais, tá? Uma criança, eu sempre tenho uma frase que diz assim, muitos de nós temos sucesso apesar da escola. Tivemos uma escola que não foi adequada, não foi isso, não foi aquilo, e a gente se recupera sozinho e segue adiante. As pessoas apoiadas pela educação especial, elas precisam da escola. Elas só vão ter sucesso, né, por causa da escola. Então, pelo amor de Deus, não vamos ficar só dando papel na mão. Sabe, essas crianças, quando saírem daí, esses estudantes vão para o mercado de trabalho, vão enfrentar a vida, eles precisam que aquele papel signifique alguma coisa, porque senão ele vai sair dali iludido que está bom, que fez, que né, e vai continuar a vida toda enchendo cartucho, trabalhando em coisas que a titulação não é adequada, não que os trabalhos não sejam importantes, não é isso que eu estou querendo dizer, ele tem um título que não corresponde ao seu conhecimento. Então, a gente tem lá, se vamos dar um título, e vamos dar, mas que esse título seja acompanhado do acesso ao saber. De uns tempos para cá, toda vez que a gente faz algum tipo de historiografia da legislação, da questão da educação especial, eu insiro também o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquele número lá de 317 mil para 1 milhão de estudantes, ele tem principalmente um impacto, ele é um resultado do ECA, né, Clélia? Porque esses estudantes, eles eram invisibilizados por vários motivos e ficavam em casa, né? E aí, quando o ECA diz que você é obrigado, nenhuma criança, nenhuma, ele não faz distinção, né, pode ficar fora da escola, né, lá na década de 90, ele acaba também contribuindo para diretamente para esse aumento de estudantes, para essa diversificação também da sala de aula, porque ele força, né, essa maior diversidade dos nossos estudantes. Né? Além de outras coisas, que dizer que não pode pintar clima com criança, essas coisas também, né? Que o ECA foi muito importante por vários motivos. Pode falar. Mas eu acho que já podemos passar para a pergunta, que já estamos no final aqui do tempo. Vai até 10h30, né? Eu acho que Até 10, né? Até 10h30, está anotado o meu. É isso, Richard? A programação é até às 10 horas. Às 10, Então vamos para as perguntas. Que já é o próximo e último slide também. Então,
Aí a gente colocou aqui, né? Pode falar, Clélia. Não, a gente trouxe tudo isso, contamos toda a história para vocês aqui, e a gente gostaria de saber, já que estamos no Encontro Paranaense, né, se a gente conseguiu impactar de alguma forma com as ações da SBEM do Paraná. Então, se você já participou de algum desses momentos formativos, né, houve algum impacto, né, de reflexão na sala de aula? Existem outras ações desenvolvidas nas escolas em favor do tema da inclusão? Que sugestões vocês dariam para a SBEM Paraná? Devo dizer que eu já fiz uma proposta para o Sérgio Carrazeto, que é o nosso presidente, de a gente organizar um encontro paranaense de educação matemática inclusiva, e ele já ficou de levar, viu, Fábio? Uhum. Ele já ficou de levar para a diretoria. É isso aí, gente. A Karen levantou a mão. Sim, mas eu não participei só da mesa de discussão ontem, então não sei se... Não, tudo bem, pode falar. Tá bom. Gente, eu estou muito feliz de ter participado nesse evento e ter conhecido vocês e escutar vocês, porque vocês tocam nos pontos que são muito importantes para mim, como licenciada em matemática e mestre e futura doutora, porque lá na Colômbia, eu sou colombiana, lá na Colômbia a didática é muito forte. As questões da inclusão, da coisa de gênero, raça, não tem muita força na educação matemática ainda. Sobretudo na minha cidade, que eu sou de Barranquilla. E quando vocês falam dessa questão das pesquisas em didática, eu lembro muito que eu estou no caminho da pesquisa em inclusão desde a graduação. Então, eu faço perguntas quando meus colegas trazem, por exemplo, essa teoria da didática das representações semióticas de Duval, ou trazem a teoria antropológica do didático, ou traem algumas estratégias que estão baseadas nas teorias da didática, e pergunto, e aí, essa proposta que você está trazendo, se você vai encontrar um aluno com alguma deficiência, o que a gente tem que... Ou seja, como você vai aplicar essa estratégia que você está apresentando? A resposta que eu sempre escuto é: a gente não tem como abordar todos os contextos. Esse aí é outro contexto, cara. Não faça essa pergunta, porque aqui não cabe. Então, eu ficava irritada, ficava desanimada, e eu acabei me afastando muito da didática por isso. Eu acho que foi em 2019, 2020, que eu participei num evento de modelagem, e falam a mesma coisa. Como será modelagem com uma pessoa que tem uma deficiência X? Vai ser muito complexo. Aí a gente tem que fazer uma outra pesquisa, e vai demorar muito, porque esse é outro contexto. Então, não é outro contexto. Eu penso, você tem 30 alunos na sua sala, se você não consegue atender as necessidades de um aluno com deficiência, como você está tão certo que você está atendendo as necessidades de 30? Eu sei que isso tem a ver muito com a perspectiva do aluno ideal, do normal e o anormal. Tem uma questão que é mais profunda, é mais forte, que é essa questão de que a pessoa com deficiência, ela é outro tipo de pessoa. Outro tipo de aluno. Então, eu fico muito brava. Mas, nossa, gostei muito da conversa de hoje. Então, e também você fala no começo que a gente é professores, e eu sei que não é culpa do professor. A gente é formado numa perspectiva positivista que visa generalizar e homogeneizar nossas turmas. Então, falar, você vai ter um aluno de inclusão na sua sala? Eu nunca recebi um aluno desses. Eu não tenho preparação suficiente. Então, eu sempre faço a pergunta: se você não tem preparação suficiente, você não tem preparação suficiente para ninguém. Porque não é uma questão de saber Libras, saber Braille, é uma questão de conhecer seu aluno, saber do que ele precisa. Porque tem pessoa cega que não sabe Braille, que não é alfabetizada em Braille, então ela não sabe Braille, você não precisa saber Braille. É uma questão uma questão de humanidade, de empatia. E a gente não entende isso, eu acho que não entende, mas eu sei que pelo contexto nosso, o sistema que a gente está. Outra coisa que você falou, que a educação matemática inclusiva é redundante,
isso falava minha orientadora do mestrado, que ela tristemente faleceu na pandemia. A gente trabalhava muito, assim, minha perspectiva mudou muito quando entrei no mestrado com ela. Ivete Baraldi? Ivete Baraldi. Por isso que ela falava, falar educação matemática inclusiva é redundante, porque educação matemática tem que ser para todos. Assim, o princípio da educação é para todos. Não falar de inclusivo é dar por certo que existe uma educação para uns e educação para outros. E essa não é a realidade. Mas eu queria, não sei, eu fico um pouco incomodada com essa questão da educação para e na diversidade. Por quê? Porque parece, segundo eu, não sei se vocês possam me tirar o equívoco que eu provavelmente estou, parece que a diversidade só entra no jogo quando a gente fala de deficiência ou de aluno racializado ou de pessoa dos povos originários. Aí a gente começa a falar das diferenças e da diversidade. Se eles não aparecerem no panorama, a gente não usa a palavra diversidade. Mas tem diversidade, sim, na sala. Então, por que a gente usa agora essa palavra diversidade? Para tratar esses temas, assim, essas outras perspectivas, essas outras realidades, e não falar de diversidade quando a gente está em um contexto fora, por exemplo, da discussão em inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu fico muito incomodada com essa questão que a gente só enxerga a diversidade, a gente só repara que existe diversidade quando tem certos indivíduos na discussão. Olha, então eu quero te falar algumas coisas. Primeiro, adorei ter você com a gente aqui. Eu tive uma orientanda de pós-doutorado da Colômbia, Geni Acevedo Rincón, Geni Patrícia Acevedo Rincón, professora da universidade também, Universidade Industrial, não me lembro mais o nome. Foi uma coisa muito boa, fizemos um trabalho com educação de surdos na pandemia, com análise dos vídeos que o Instituto lá da Colômbia promoveu. Mas a questão, primeiro que é tudo assim, é um caminhar, né? É um caminhar, e é ótimo que algumas pessoas estejam mais adiantadas que os outros, que questionem, porque é assim que as coisas avançam. Né? Se a gente não tiver pessoas, né, insubordinados, vamos falar aí, já falar com os nomes, as coisas não avançam. Mas é um caminhar, e isso ficou evidente quando eu mostrei os títulos das mesas. Era um ensino para educação especial. E aí você vai vendo que as palavras, elas mudam à medida que você vai tendo maiores informações a respeito. A própria denominação que a gente dá para as pessoas com deficiência, por exemplo, vamos pensar lá, primeiro você falava retardado, depois você fala excepcional, depois você fala deficiente mental, depois você fala déficit intelectual, déficit cognitivo, porque à medida que o fenômeno vai sendo compreendido, você percebe que aquele termo que você usava não funciona mais. É o caso de hoje a gente falar simplesmente surdo e não ficarmos. Tem uma deficiência bilateral, auditiva bilateral severa, uma deficiência de 60, perda de 60 decibéis no melhor ouvido, que era toda aquela taxonomia que é feita pelo modelo médico. A gente avançou. E a gente avançou muito, né? Eu acho. Então, essa coisa da diversidade, ela foi e voltou, porque a diversidade, olha aqui, ó, esse grupo que estamos aqui, nós já estamos na diversidade. Você tem uma jurássica, você tem uma colombiana, você tem orientações sexuais diferenciadas, você tem você é negra, Fancelli? Não estou te enxergando direito. Você tem uma pessoa preta, quijento, quer dizer, todos nós estamos num grupo diverso. Isso aqui já é diversidade, tá certo? E é isso que nós precisamos aprender. Precisamos aprender desse jeito, quer dizer, eu aqui, né, lá do tempo dos dinossauros, será que eu não vou aprender com a Franciele aqui, porque é novinha? Claro que vou.
Sabe? Será que o que eu tenho a dizer de véia não vai interessar a Naira? Vai. Quer dizer, se a gente entender que somos todos diferentes, a gente vai avançar, não tenha dúvida. Mas eu quero te contar uma outra coisa. Você estava falando das perguntas que você faz para os didatas. Então, eu estou escrevendo um artigo com o professor Luiz Márcio Farias, não sei se você conhece, da Bahia, que é uma das autoridades da teoria antropológica do didático, e com Nadia Nara, me orientanda de doutorado. O que aconteceu? Nós nos sustentamos na teoria da TAD, no TAD, para elaborar um dispositivo didático para que fosse capaz de dar conta de elaborar tarefas que a gente chama de potencialmente inclusivas para estudantes surdos. Fizemos tudo no mais estrito rigor da TAD. Identificamos o modelo epistemológico dominante, para chegar no MER, não usamos o PEP, não, mas no MER, e pegamos quais são as nossas instituições, né? Que nós vamos trabalhar numa escola inclusiva de terceiro ano, que tem aluno surdo, então vamos ver o que era para a instituição terceiro ano, elaboramos as coisas, aplicamos primeiramente na instituição especializada para validar as tarefas só com os surdos, e fomos para a sala de aula. Quer dizer, tudo que a TAD manda, nós fizemos, tudo, maravilhoso. Chegamos na sala de aula, que era a que a gente tinha para aplicar, e a gente só sabia assim, nós só fomos para uma sala de aula inclusive. O que aconteceu quando nós chegamos lá? Não, a gente identificou uma sala antes, e depois dessa sala os alunos mudaram, então fomos para a única que a gente tinha. Então, chegamos na única, o aluno surdo que estava lá, a família não aceitava a Libras. Então, ele não sabia Libras, não se comunicava com o sinal, e, além de tudo, nós tínhamos uma criança com baixa visão, muito baixa visão. Ou seja, enquanto as TADs da vida continuarem pensando no sujeito da instituição X como o sujeito do terceiro ano, o sujeito surdo, não vai dar conta. Então, é por isso que eu tenho falado, nós temos que voltar para a educação especial, voltar a enxergar, sabe, conhecer todos os alunos. Não adianta você ir por instituição. Então, a gente está mostrando que ajuda, claro que ajuda, mas não basta, não dá mais para a gente não olhar para as diferenças. Se você ficar trabalhando só nesse sujeito genérico, ou no que diz a TAD, nos assujeitados à instituição, não sei o que das quantas, como se ser assujeitado implicasse que você é todo mundo igual, não vai dar conta. A teoria é inútil? Não. Ela nos dá caminho, ela mostra como fazer as coisas, só que todas elas, e eu fiz isso, uma discussão grande no Ladima, com Paola Valero, com o Gascon, dizendo, sujeito genérico, chega. Sabe? Não pode chegar a isso que nem dizer, esse é de outro tipo, esse é de não sei o quê. Bom, então, qual é esse que nós estamos trabalhando? Quem é ele? Que eu não conheço. Então, mas isso tudo, torna a dizer, é resultado de um longo caminho. Mas eu acho que a educação inclusiva, que eu tive medo dela lá atrás, está fazendo esse rebuliço tudo. Só por pensar nesses estudantes que as verdades da escola estão sendo questionadas. Sabe? Aquela posição de uma escola que natural que o cara não aprendesse, natural que ele reprovasse, ele não tem base, ele não tem isso, aquilo, isso tudo está sendo colocado em xeque. Então, viva o dilúvio. Ai, obrigada pela resposta. Assim, agora entendo mais, porque de verdade estava muito incomodada com esse termo da diversidade. Eu queria falar uma questão que eu estava lendo um artigo nesses dias, que fala sobre pessoas queer, transexuais e pessoas com deficiência. Porque eu estou pensando
assim, eu penso muito, porque tem questões, assim, a gente trabalha essas violências, essas opressões, como se elas atuassem separadamente, assim, a pessoa com deficiência, ela só sofre capacitismo, que as pessoas acham que é uma pessoa inferior, a pessoa preta só sofre racismo, a pessoa trans ou queer só sofre homofobia ou transfobia. E aí, eu penso, eu sou mulher, eu sofro sexismo, mas eu sou uma mulher lida como mulher branca. Na minha existência, só na minha existência, tenho mais privilégios que muitas outras pessoas. Então, eu estou num lugar de privilégio, por exemplo, ao lado de uma mulher preta. E ao lado de uma mulher preta com deficiência. E do lado de uma mulher preta com deficiência, uma mulher trans com deficiência. Então, a gente tem que entender, nestas pesquisas, que as violências e as opressões que a gente sofre, a segregação que a gente sofre, a exclusão que a gente sofre, vem por várias aristas. Não é só uma, porque a gente tem sujeitos nas nossas aulas que são sujeitos, como eu falava ontem, são unidades. A gente é uma unidade completa e a gente tem complexidade. Então, a gente tem um sujeito que aprende, que ele vai aprender, mas também tem um sujeito sexual, que tem sexualidade, tem identidade de gênero também. E tem uma identidade racial também. E tem tantas, não sei se falar características, mas tem tantas... componentes, eu chamo de componentes identitários. A identidade do sujeito é composta por tudo isso. Exatamente. E aí a gente pelo menos na questão de gênero, que também estou um pouco dentro disso, na escola a gente fala de meninas e meninos, dando, assim, de fato, que o menino que ela é menino e que a menina é menina. E se aí eu vou falar meninos para a direita e meninos para a esquerda, se eu ver um menino que ele não se identifica como menino e ele vai se formar com as meninas, eu vou retar ele. Ah, você não pode estar aqui porque você é menino. E aí a gente fala, não, na escola não tem nada a ver com gênero. Mas claro que tem. Claro que tem. E aí a questão do ouvir. Se a professora percebe a hesitação, fala, qual grupo você quer ficar? Pronto. Sim, mas isso não acontece. Não porque acontece. A gente dá, assim, a gente assume a sexualidade e a identidade do outro. Isso é uma questão que tem uma colega que ela vai trabalhar uma pesquisa sobre isso. Porque todo mundo fala que não tem, o professor de matemática não tem que se preocupar com isso. É claro, você já viu o livro didático? A Simática tem um livro didático? Você já escutou as falas dos professores, professora de matemática? Você já viu uma vez um professor de matemática trans? Já. Deve ter, mas eu não. Eu vi aquela moça que participou do Enem, na mesa organizada pelo GT13, que está fazendo doutorado com a Aguinaldo. Como é que ela chama? Elza, ou Fábio? Eu não lembro o nome dela, do Mathematic Queer, né? Mathematic Queer, uma pessoa fantástica, fantástica. sensacional. Então, eu penso que todas essas questões têm a ver com o que a gente fala de inclusão, e é importante trazer essas discussões. Tem que trazer, sim, Karen, mas tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção. É necessário uma vigilância constante de nós mesmos. Todos nós somos preconceituosos, a frase da moderna hoje é em desconstrução. Sim. Então, às vezes, você aceita, então você deu um monte de exemplo. Você consegue avançar até conviver, vou dar lá o teu exemplo, com a mulher preta surda, mas a hora que chega a mulher preta trans, você já estranha. Tá certo? Então, essa coisa nós ainda não conseguimos tirar de dentro de nós. Então, a vigilância... Eu conto uma história que, para mim, é uma história muito doída, mas eu conto para dar exemplo, o Fábio já conhece. Quando as minhas meninas, eu tenho 2 filhas surdas, 2 meninas e 3 meninos, numa faixa de idade de diferença muito pequena, porque eu tive trigêmeos no meio dessa bagunça aí. E os meninos são ouvintes.
E quando as meninas estavam mocinhas e tal, nem mocinhas, começaram, brincavam assim, elas brincavam com meninas surdas, e meninas surdas lindas. E um dia eu me peguei pensando assim, ai meu Deus, quanta menina linda, já imagina se um dos meus filhos resolve casar com uma delas? Eu achei que seria um problema um dos meus filhos ouvintes casar com uma menina surda. Agora, imagina se um menino ouvinte quisesse namorar minha filha e a mãe tivesse o mesmo pensamento. Eu ia matar essa mãe. Mas eu tive. E isso foi para mim, eu fiquei muito mal, mas muito mal, vocês não têm noção. O tempo que eu levei para conseguir arrumar esse negócio na minha cabeça, sabe? Porque eu estava tendo preconceito com as minhas filhas, eu mesma. Olha que coisa louca, maluca que é. Então, a gente tem que nos dar alguns descontos, né? Alguns perdão, mas manter vigilante. Espera um pouco. O que está me incomodando aqui? Por que, que isso está me incomodando? Sabe? Primeiro, encara, está me incomodando. Mas por quê? Né? Porque, às vezes, as pessoas trans, nem todos ficam tão, digamos assim, muito parecidos com a mulher, um homem trans. Então, você olha aquele homem grandão com aqueles pernão, com aquela mão grande lá toda, né, de brinquinho, de cabelo longo, e aí, às vezes, num primeiro momento, aquilo te incomoda. Por quê? Porque Narciso acha feio que não é espelho, né? Nós já falamos disso ontem. Mas então você tem que falar, então, está me incomodando, ok, por quê? Por causa disso. Mas que importância tem se... Eu me lembro, quando eu via... Olha, a gente é tão levado para a homogeneidade, que quando eu vi japonês pintando cabelo de loiro, ó, não é nenhuma deficiência, não é nada. Era japonês de cabelo loiro. Me incomodava. O preto de cabelo louro começou com os jogadores de futebol. Também me incomodava. Aí eu falo, mas que coisa maluca, por que que... Aí eu mesma levava na minha conversa. Por que que o branco pode pintar de vermelho, de cor de rosa, de não sei o quê, de não sei o quê, e o preto não pode pintar de loiro? Claro que pode. E o japonês não pode pintar de loiro? Claro que pode. Então, a vigilância tem que ser constante com a gente mesmo. E se reflete nas coisas mais mínimas, né, de tudo. Sim, eu sei disso, por isso estou... Assim, tento não falar muito de temas que não tenha muito conhecimento, e a gente está no caminho. Aconteceu comigo, eu tive uma experiência de escutar dois caras cegos falando assim, tem uma fala machista terrível. Mas eu me incomodei muito, e eu pensei, mas ele é cego, por que ele tem que estar falando assim? E nesse momento eu me toquei. Por que que ele não pode? Assim, é ruim falar, mas por que que ele não pode? Assim, só porque ele é cego, ele não pode? Só porque ele é cego tem que ser bonzinho? Assim, nesse momento, sim, nossa, eu estava muito assustada e estava muito brava. Eu falei, gente, como eu sou capacitista. E eu fui conversar com uma amiga, tive uma epifania hoje, sou muito capacitista, aconteceu isso. E eu converso muito sobre as coisas. Mas sim, a gente está no caminho e eu estou muito feliz de ter conhecido vocês. Aí eu queria pedir, por favor, se você pode colocar aqui no chat o nome da revista que você falou, que ainda está aberta a submissão, e o site do NMI, que vai ser Vitória, que eu não encontrei. Não, ainda não. Ainda não? Não, é para setembro do ano que vem. A gente está agora nas reuniões aqui. Porque eu quero participar. Com certeza. Fábio, você tem aí revista Sergipana de Educação Matemática? Eu não sei onde eu tenho. Você não estava aqui no começo, mas o Richel acompanhou a minha tragédia aqui. Eu sumi com todos os e-mails da minha caixa. Então, agora eu estou tendo que procurar um por um. Minha caixa principal ficou vazia. Não sei o que eu arquivei tudo. Mas você pode colocar o nome da revista aqui e eu procuro ela pelo Google. Revista Sergipana de Educação Matemática. E que eu não sei escrever. Assim, eu... Olha lá, você... Fábio escreveu. Tá. Obrigada.
bom, gente? 10 horas. Eu acho que ela tá fora do ar, porque eu tentei entrar no site aqui, deve estar com algum probleminha. Às vezes acontece, as instituições fazem, se é vinculado a alguma instituição, às vezes ela tá fazendo alguma manutenção, mas não tô entrando no site. Acho que a Silvânia deve ter isso. Depois a gente Sim. pode. A Karen podia pegar os nossos contatos. Tem aí, né? Gente, Seria ó, bom. as minhas iniciais lá, Clélia Maria Ignacio CMI Nogueira, @uem.br. Tá? Pode escrever, conversar, só me faça o seguinte, por exemplo, bom, Naira, eu não vou esquecer esse nome, nem Karen Paola, mas vamos pensar assim, que tivesse Letícia, põe lá assim, ó, no assunto, põe Letícia do EPREM, porque senão depois eu não lembro quem é que está me escrevendo. Aí eu vou lembrar. Ansarli do EPREM. Aí eu já sei qual é o assunto que vocês estão querendo tratar, porque a gente fala em muito lugar, com muita gente, e depois se perde. Só me localiza, que aí a gente responde todo mundo. Às vezes demora, né? Mas responde. Tá bom. Muito, muito, muito obrigada. Enfim, acho que terminamos. Cléria, Fábio, vamos fazer uma foto do GD, pedir para todo mundo abrir a câmera? Vamos. Deixa eu arrumar o cabelo. Esse negócio aqui é uma porcaria, a gente fica se olhando o tempo todo e não chega. Ah lá, a Francisca também está que nem eu ali, dando uma ajeitadinha no cabelo. Dá uns segundinhos aí para quem puder abrir a câmera. Ana Karen, você, Ana Karen, é aquela que participou lá daquela disciplina de rede. A gente vê o nome, né? Mas depois vem a carinha. Que bom te ver, minha querida. Que prazer. Assisti ontem também. Ah, eu vi o seu nome lá, mas não identifiquei na hora. Ô, Cléria, nosso braço direito e esquerdo no evento. Ela que cuidou, gerenciou, trabalhou todo o site, organizou todo o evento online. Ana? Potencialidade aí para os próximos eventos. A Ana não escapa mais. Nunca mais. Entregando a Ana. Ai, professora, e lhe ouvi hoje, agora mesmo, estava aqui só pensando, sou mais fã ainda, viu? Maravilhosa. Obrigada. Gente, a Karen saiu. Vamos lá para essa foto. É porque minha internet está muito lento. Mas foi muito bom, Karen. Obrigada por você ter vindo, né? E não sei como você nos achou no EPREM, porque você está lá, é da Colômbia, na Unesp, e veio prestigiar o nosso EPREM, isso é muito bom. Porque eu estava... Assim, eu não gosto muito de participar em evento. Eu sou mais tímida. E aí fico escutando um monte de coisas que eu não gosto, então prefiro evitar passar raiva. E aí eu estava procurando um evento. Eu procurei eventos em que fossem online, porque a gente não tem para viajar ainda. E que fosse onde eu conseguisse pois, discutir as coisas no que eu acredito, que eu trabalho. E apareceu esse evento aí que falei com a minha orientadora, que é a Rosa Monteiro Paulo. A gente trabalha fenomenologia. E escrevi o texto e mandei. Falou, manda. Falei, tudo bem, vou mandar. Estava muito ansiosa por saber se eles iam aceitar ou não, se vocês iam aceitar ou não, mas tinha uma data e depois adiaram a data 2 dias para dar a resposta e eu, gente, não foi aceito. Mas deu certo. Culpa da Renata, tá? Tá bom. Mas foi muito legal, na verdade. Tinha muito tempo quando eu participava num evento que eu me sentia tão bem, assim, a gente tem opiniões distintas, mas a gente está indo para o mesmo caminho, e é bom.
eu já estava muito cansada com esse lance de é outro contexto. Não faço essa pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas gostei muito. Vamos para o próximo, se assim a vida permitir. Com Eu certeza. gosto muito do Enemy. Enquanto a Clélia não gosta de Enemy, é Enemy. Não, eu já aprendi. Aprendeu? O Aguinaldo morria de rir de mim, porque estava conversando com o Aguinaldo Tiengo num trabalho, e só falando enemy. Aí eles botaram no chat, vocês estão vendo? Ela só está falando enemy. KKKKK, ficaram rindo. Então, desisti. Porque eu gostava de enemy. Eu já fui no NMI, eu acho que foi o primeiro, que foi em Rio. No Rio? Sim, no Rio. Eu fui. E aí foi com Ivete que eu fui. A gente conheceu lá, eu não conhecia Rio. Ivete estava lá. Sim. Aí foi muito triste o que aconteceu. Uma perda enorme. Com certeza. Para todos nós. Sim. Pronto?